No vasto e indomável azul do Mediterrâneo, uma força silenciosa e poderosa moldava o destino de reinos e cruzadas. Não eram apenas guerreiros em terra, mas mestres dos mares, controlando frotas que teciam a tapeçaria da história medieval. Você já se perguntou como os templários, conhecidos por suas armaduras e espadas, realmente sustentavam seu poder? A resposta está nas ondas, nos cascos de seus navios, em uma rede marítima que era tão vital quanto suas fortalezas. Prepare-se para desvendar o segredo da frota templária, uma potência naval esquecida que foi a espinha dorsal de sua influência e riqueza, e que se tornou um pilar invisível, mas inegável, da Era das Cruzadas. A Ordem do Templo, ou os Cavaleiros Templários, evoca imagens de cavaleiros cruzados, fortalezas imponentes e mistérios ancestrais. No entanto, por trás da aura de mistério e do brilho da armadura, havia uma realidade prática e estratégica que poucos conhecem: a Frota Templária. Longe de serem meros guerreiros terrestres, os templários eram também navegadores astutos e gestores de uma rede naval complexa e eficiente no Mediterrâneo. Sua frota não era composta de navios de guerra com função primária de combate naval, mas sim de uma infraestrutura vital para o sustento de suas operações e, por extensão, de todo o movimento das cruzadas. A importância dos navios templários era multifacetada e crucial para o sucesso e a longevidade da Ordem no Oriente. Em primeiro lugar, eles eram o principal meio de transporte de tropas. Com a necessidade constante de reforços da Europa para os Estados Cruzados, os navios da Ordem garantiam o fluxo contínuo de cavaleiros, sargentos e servos militares. Essa capacidade logística era essencial para manter a força combativa das ordens militares e dos reinos latinos no Levante, enfrentando as constantes ameaças dos exércitos muçulmanos. Pense na logística de mover centenas de homens, cavalos, armaduras e suprimentos por milhares de quilômetros. Era uma tarefa monumental que apenas uma frota bem organizada poderia executar. Além das tropas, o transporte de peregrinos era uma fonte significativa de prestígio e renda para a Ordem. Milhares de fiéis europeus anualmente empreendiam a perigosa jornada à Terra Santa, e os templários, com seus navios seguros e bem equipados, ofereciam uma opção confiável e protegida. Os peregrinos pagavam pela passagem, o que gerava um fluxo de caixa considerável para a Ordem, ajudando a financiar suas vastas operações militares e administrativas. Era uma espécie de turismo religioso medieval, e os templários eram os maiores operadores. Os registros portuários da época frequentemente listam as chegadas e partidas de navios templários carregados de peregrinos, evidenciando a escala dessa operação. O fluxo de suprimentos era outro pilar da atividade naval templária. As fortificações e os assentamentos dos cruzados na Terra Santa dependiam fortemente de suprimentos vindos da Europa, incluindo alimentos, madeira, metais, armamentos e artigos de luxo. Os navios da Ordem asseguravam que esses bens chegassem de forma consistente, evitando a escassez que poderia minar a resistência dos cruzados. A dependência do Levante de recursos externos era imensa, e os templários preencheram essa lacuna logística com maestria, garantindo que suas fortalezas e guarnições estivessem sempre bem abastecidas. Talvez a função mais estratégica e menos óbvia dos navios templários fosse o transporte de riquezas. A Ordem acumulou uma vasta fortuna através de doações, impostos e atividades financeiras, e grande parte dessa riqueza precisava ser movimentada entre suas preceptórias na Europa e suas bases no Oriente. O ouro, a prata, documentos valiosos e outros bens preciosos eram transportados sob a segurança dos navios templários, muitas vezes
disfarçados em carregamentos aparentemente comuns. Essa capacidade de mover grandes somas de capital de forma segura foi fundamental para a reputação da ordem como banqueiros e para sua capacidade de financiar guerras e projetos ambiciosos. A rede de portos controlados ou usados pela ordem era a infraestrutura física que sustentava essa atividade naval. No Levante, portos como Acre, Cesareia, Tiro e Antioquia eram de vital importância. Embora Acre fosse o principal porto dos Estados Cruzados e, portanto, um centro nevrálgico para todas as ordens militares, os templários tinham suas próprias instalações e cais dedicados em muitos desses locais. Em algumas cidades costeiras, como Tortosa, Tartus, na atual Síria, e Atlit, Pelegrino, na atual Israel, os templários construíram e controlaram suas próprias fortalezas costeiras com portos fortificados, oferecendo proteção e infraestrutura para suas frotas. Atlit, por exemplo, era uma imponente fortaleza com um porto artificial que podia abrigar um número considerável de navios. Na Europa, os templários mantinham uma extensa rede de portos e entrepostos ao longo das rotas marítimas para o Oriente. Marselha, na França, era um dos seus principais pontos de embarque, com importantes casas templárias que gerenciavam o movimento de pessoas e bens. Outros portos europeus significativos incluíam La Rochelle, na costa atlântica da França, fundamental para as rotas comerciais que ligavam o norte da Europa ao Mediterrâneo, e diversos portos na Itália, como Brindisi e Taranto, que serviam como pontos de partida para as cruzadas. A presença templária em Portugal, com sua costa atlântica, também sugere um papel na navegação e possivelmente em rotas mais distantes. A documentação sobre a frota templária é fragmentada, mas registros portuários e crônicas da época dão pistas sobre sua escala. Estima-se que a ordem possuía um número significativo de navios, variando de pequenos botes a grandes galés e navios de carga. Estes não eram navios de guerra no sentido estrito, embora fossem armados para autodefesa contra piratas e corsários. A ênfase estava na capacidade de carga e na segurança das rotas. A habilidade dos templários em organizar e gerenciar esses recursos navais demonstrava uma sofisticação logística e administrativa que ia muito além de sua reputação de guerreiros santos. Eles eram, em essência, uma potência comercial e de transporte marítimo. Os estudos sobre navegação medieval e a arqueologia subaquática têm contribuído para desvendar a importância da frota templária. Descobertas de naufrágios de navios comerciais da época fornecem insights sobre o tipo de embarcações que os templários poderiam ter utilizado. Robustos, com grande capacidade de carga e capazes de resistir às duras condições do Mediterrâneo. A logística das cruzadas, muitas vezes subestimada, dependia fundamentalmente dessa capacidade naval, e os templários, com sua organização e recursos, desempenharam um papel insubstituível. A queda da ordem em 1307 não se deu nos campos de batalha do Levante, mas nos tribunais da Europa, em grande parte devido a acusações forjadas e à cobiça de monarcas. Contudo, é inegável que, enquanto atuaram, os templários foram uma força dominante não só em terra, mas também nos mares do Mediterrâneo. Sua frota, muitas vezes negligenciada pela história popular, foi um pilar invisível, mas inegável, de sua influência e sucesso. A história da frota templária é um lembrete fascinante de que o poder muitas vezes reside na infraestrutura e na logística invisível que sustenta grandes impérios e movimentos. Os templários não eram apenas guerreiros, eram mestres em múltiplas frentes, e sua habilidade no mar foi tão crucial quanto sua bravura em terra. A compreensão de sua capacidade naval é fundamental para desvendar a verdadeira escala de seu poder e influência na Idade Média. Você ficou fascinado com o poder oculto dos templários no mar?
Essa é apenas a ponta do iceberg de uma história rica e complexa. Se você deseja desvendar mais segredos sobre as grandes ordens medievais, suas estratégias e o impacto que tiveram na história do mundo, este é o momento de aprofundar seu conhecimento. Clique no link na descrição para acessar um acervo exclusivo de informações e descobrir mais sobre a verdadeira face dos Templários e outras forças que moldaram a Idade Média. Sua próxima grande descoberta histórica está a apenas um clique.